Elaine, sejam muito bem-vindas e vamos trabalhar então hoje este assunto gostoso que é o autoconhecimento. E de novo eu pergunto, você quer reestruturar a sua vida? Então vamos lá tratar deste assunto que é muito rico e que pode nos ajudar sobremaneira a vencer estes desafios que nós estamos enfrentando agora, né? E que enfrentamos desde sempre em nossa vida aqui na Terra. Então, na verdade, nós queremos vencer os nossos desafios, isso é um fato, né? E parabéns a todos que querem vencê-los, porque com certeza o conseguirão. E nós viemos já há algum tempo comentando sobre desafios, né, sobre crises, sobre possibilidades também, e comentamos que não há como nós resolvermos as nossas coisas e melhorarmos a nossa vida sem termos passado por uma transformação, né, que seria o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque sempre fica aquela pergunta no ar, né? Como vocês mesmas já fizeram aí para mim, como que nós vamos vencer os nossos desafios? O que é que nós vamos fazer? O que nos é dado fazer? Puxa, se nós paramos um pouquinho e olhamos essas questões, é lógico que nós queremos as respostas e é lógico também que a gente vai correr atrás. Então essa é a diferença entre as pessoas que são vitoriosas e as que não são, porque as que correm atrás com certeza vão conseguir, né, os seus caminhos e as suas atividades e as suas possibilidades, tudo isso vai se descortinar para quem busca. Mas para quem não busca, realmente não há muito o que fazer, né? Então é aquela velha história, né, que o diabo fala, se a pessoa está em cima do muro ainda, ela já é minha, né? Porque quando a gente está em cima do muro, a gente não sabe para que lado que vai e não toma nenhuma atitude, então a gente já está prontinho para descer no tobogã a qualquer momento. Assim, então, este como, ele é muito perturbador em muitas ocasiões, mas ele também é libertador, porque ele vai nos conduzir. Mas eu disse também na semana passada, né, que o como não é a primeira questão, né? Quando a gente se pergunta como, a gente se desespera porque não tem a resposta, né? Vocês lembram que eu disse isso? Então, nós temos explorado essas coisas aí e alguns pontos eles têm que ficar claros, né? Então, primeiro, nós precisamos de entender que se há um desafio, há uma solução para ele. Então, para tudo há uma solução, seja qualquer coisa que a gente esteja vivendo. Eu espero que até agora, em tudo que a gente tenha falado aqui, tenha ficado bem claro que para tudo há uma solução, né? E nós vamos correr atrás, né? A segunda coisa é que a solução, então, ela está dentro do próprio desafio, dentro do próprio conflito. E muitas vezes a gente não enxerga. Quando a gente reage contrariamente a um desafio, com desgosto, né, com cansaço e tudo mais, nós deixamos de ver que a solução está lá dentro dele mesmo. Então, quando nós rejeitamos um desafio, nós já perdemos a solução, né? Então, nós falamos que nós precisamos namorar com os nossos desafios, porque eles têm embutido neles a solução. Vocês se lembram disso, né? E aí, eu falei também na semana passada que se a gente está no ponto X, eu tenho esse desafio, então eu preciso de saber para qual ponto eu quero me dirigir, né? Eu estou neste ponto e quero chegar àquele ponto. Se nós não tivermos essas definições, nós não vamos conseguir achar a solução. Então a solução está embutida aí, vocês repararam, né? Quando o meu desafio eu defini qual que é, né? Eu tenho raiva demais do fulano e quero matá-lo, a solução já está aí, né? Eu perdoar o fulano. Mas quem quer ver a solução? Então, quando eu odeio o meu desafio, eu não encontro a solução que está lá dentro. Tudo muito simples, né? O ponto A já contém o B dentro dele, mas eu tenho que realizar uma transformação, né?
Então, lembram que nós falamos também que para eu chegar no ponto B, eu tenho que me desenvolver do ponto A, eu tenho que deixar o A para trás para eu conseguir o B? Olha só, então nós estamos com uma possibilidade imensa em nossas mãos e a gente só não sabe lidar com ela. Então, como que eu vou lidar com essas coisas, né? Este como é tão perturbador, mas é o nosso Salvador também, né? Aí, o como, né? Eu disse também a vocês que quando nós estabelecemos para onde eu quero ir, qual que é o ponto B, o como ele começa a surgir na minha mente, não é? Pelo próprio desenvolvimento do ponto B e pelo envolvimento pelo próprio desenvolvimento do ponto A e com o envolvimento com o ponto B, a caminhada já começa. Então, o nosso caminho sempre ele será permeado, né, inspirado por possibilidades que a gente vai fazendo ou não, se quiser ou se não quiser. Para que a gente tenha desenvolvimento pessoal, quer dizer, saia do ponto ruim para o ponto bom, do ponto indesejável para o ponto desejável, nós precisamos também de autoconhecimento. Então, eu prometi a vocês que hoje nós falaríamos sobre o autoconhecimento, né? E eu disse lá no começo quando eu falei dessa live de hoje, que o autoconhecimento é a chave para a gente mudar a vida, né? E talvez vocês nunca tenham pensado nisso ou nunca tenham meditado a respeito do autoconhecimento, mas realmente é a chave para mudar a nossa vida, não é? Por dois motivos. Primeiro, que é o que vai me dar a direção. E segundo, porque é o que faz descortinar diante de mim todas as coisas que eu necessito, né? Por que o autoconhecimento é o norte? Porque nós sabemos exatamente o que fazer em função do que eu avalio de mim. O que é autoconhecimento? É a maneira como eu me vejo, é a maneira como eu me sinto, é a maneira como eu vejo que eu penso, né? E como eu me comporto. Eu sabendo essas coisas de mim com clareza, eu tenho autoconhecimento. Então, eu sei neste ponto aí do que é que eu tenho que me desenvolver e com o que é que eu preciso me envolver. Então, autoconhecimento é eu saber de mim mesma, né? Lá no profundo de mim, o que me amola, o que me angustia, o que me perturba, o que tira minha paz, o que me traz ansiedade, né? O que me deixa depressiva, o que me deixa preocupada. Então, isso é autoconhecimento. E se eu não souber todas essas coisas aí, se eu não conhecer todas essas coisas aí, eu não sei de onde que eu vou partir, né? Então, nós temos que passar, vamos dizer assim, um pente fino, né? De A a Z, quer dizer, desde o que eu penso, tudo que eu penso, que eu venho pensando ao longo da minha vida, tudo que eu sinto e tudo que eu venho fazendo também durante a minha vida, porque tudo que eu penso, que eu faço, traz para mim um sentimento, né? Todos os resultados trazem para mim um sentimento e um novo pensamento. Então, esse processo, ele não tem fim. E em qual ponto desses aí que eu vou ter que exercer, né, a minha interferência para que eu tenha uma vida plena e feliz, para que eu consiga reestruturar a minha vivência? Porque a nossa vida tem pilares, né? E se nós não estamos com esses pilares bem conhecidos, bem definidos e trabalhando com eles de uma forma ordeira, nós não vamos conseguir, eu não vou conseguir. Fica claro isso, gente? Então, nós precisamos de conhecer todos esses lados, né, para que a gente possa ter a possibilidade de fazer arranjos, né, na nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de fazer as coisas. Nós temos que ter a habilidade de conhecer tudo isso e fazer uma organização, né, de todos esses fatores. Aí o que é interessante? A gente saber que, como eu disse, que a solução está então na nossa frente,
né? E que nós podemos, a partir de tudo que a gente está olhando com os nossos olhos, entender tudo que está passando dentro de nós. Porque o que está na nossa frente é o que está na nossa mente, né? Fica muito claro então. Ótimo. Aí, então, quanto mais a gente repetir essas coisas, mais fica claro para nós, né? Sem norte ficamos amassando o barro, justamente. Então vocês vão concordar que o que eu disse é isso mesmo, né? Aonde está a solução da nossa vida? Está em tudo isso que a gente vive, pensa, sente, fala e faz, não é? Aí, sem avaliar todas essas condições, nós ficamos como se estivéssemos amarrados. Quem aí já se sentiu assim, prisioneiro de algo que não entende o quê? Mas a vida está amarrada, não anda, as coisas não acontecem. Por mais que a gente faça isso, faça aquilo, a vida está amarrada, as coisas não acontecem, né? Então, aí nós vamos achar caminhos para nós, né? À medida que a gente observar as coisas que nós estamos vivendo, observando, sentindo, nós vamos então encontrar a chave para a nossa vida, né? Para reestruturar o nosso viver e passar a ter, como que a gente fala, resultados gostosos, né? Uma vida boa, serena, tranquila, paz no nosso coração. Puxa, hoje em dia, quem está tendo paz no coração é um ser vitorioso, é uma pessoa vitoriosa, né? Quem está com paz no seu coração, que consegue transformar todos os seus desafios, né, em algo belo, em algo bom, em algo útil, então, puxa vida, assim ela está no caminho, essa pessoa, né? Se conhecer e definir metas para a sua vida. O que eu quero para a minha vida? Aí, Ângela, você foi no ponto central, né? Porque qual que é o meu foco? Né? Como que eu reestruturo a minha vida? Como que eu vejo, né? Reconstruo as bases para a minha vida, para que ela se torne melhor, se eu não tenho foco, se eu não sei para onde eu vou? Porque muitas pessoas, elas falam com todas as letras, eu não sei o que eu quero. É muito triste isso, eu não saber o que eu quero. O mínimo é a gente saber o que a gente quer, né? Então, quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. E aí a pessoa vai de qualquer coisa serve, em qualquer coisa serve, e a vida cada dia mais é um desastre. O caminho é para a depressão, o caminho é mesmo para a autodestruição, não é? E assim, quantas pessoas que ao invés de buscar, né, olhar o que eu quero, ela busca viver de um jeito às cegas? Como será? Como será isso? Nossa, a gente precisa respirar fundo, né? Porque há algo para a gente conectar novamente. Como que é que nós vamos conectar novamente? É com o meu ser, que a esperança está lá dentro, né? A esperança está lá dentro, mas nós podemos viver de esperança? Não, mas eu preciso buscar algo que me dê confiança. Então nós precisamos de viver de confiança e não de esperança. Vocês concordam? O que é que pode nos dar confiança? Uma reestruturação em nossa vida. E o que é que não vai, aonde que nos levará a esperança? Talvez a nada, porque um sonho gera esperança, mas um foco gera confiança. Então vocês percebem que nós temos um ponto central para começar, né, a destravar nossa existência, para começar a reestruturar a nossa vida? Muito legal isso, né? Continuando aqui, este foco, ele está onde? Onde que eu vou encontrar? Qual que é o foco da minha vida? Então vocês percebem que hoje em dia as pessoas todas, nós também, a gente com um aparelhinho desse na mão, a maioria de nós está viciado, né, na internet e viciado assim
A maioria de nós está viciada com a rapidez das coisas, não tem paciência com nada, não quer esperar nada mais, aperta um botãozinho e já aparece um resultado. Então as pessoas não têm mais esse gosto por se entregar, né, a um processo que vai levar ao desenvolvimento de algo. Não, todo mundo quer tudo pronto, tudo para ontem, especialmente quem está sofrendo muito, quer para ontem. Para ontem não existe, não tem como. Para amanhã pode ser se eu fiz hoje, mas se eu não fiz hoje, eu repito isso, né? Porque nós já comentamos na semana passada, se eu não fiz hoje, amanhã também eu não colho. Então, se hoje, ao me deitar, eu continuo com raiva da fulana, com mágoa do ciclano, com medo da situação, quando eu acordar amanhã, o que eu terei é preocupação, ansiedade e tristeza, não é? Então, qual que é o meu foco? É o sofrimento. Qual que está sendo o meu foco? A dor, a dúvida, o emaranhado, né? o emperrado, o ruim. Vocês conseguem ver a diferença? Então, o que eu quero para a minha vida? Muito boa a sua colocação, Ângela. O que eu quero para a minha vida? Porque se eu não definir o que eu quero para a minha vida, eu jamais chegarei lá e jamais a reestruturarei como ela pede para ser reestruturada, né? Mas eu tenho que comentar também com vocês uma coisa, que muitas vezes a gente está muito perdido, né? Porque a gente está completamente distanciado de nossa pessoa. Eu comecei a falar isso, a questão da internet aí, a questão das distrações. Nós entramos, né, desde o século passado, já que a maioria de nós aqui é do século passado, desde o século passado que a gente está sendo bombardeado, né, com todas as coisas, as maravilhas do mundo externo, e ficamos todos fissurados, né, no mundo externo, seguindo moda, seguindo heróis e heroínas, né, e tendo como escape para as insatisfações, porque todas as vezes que a gente seguia alguém tentando imitá-la, a gente quer se tornar igual a ela, a gente entra em desequilíbrio, porque cada um de nós veio com um cerne, né, com uma estrutura espiritual, com um destino para seguir, para fazer, para realizar, com algumas coisas para construir. E quando eu fico mirando os outros e me vestindo igual, cortando meu cabelo igual e copiando lá todos os seus trejeitos, e se a pessoa tem muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, se a pessoa tem fama, eu quero ter fama, e eu fico correndo atrás dessas ilusões, a minha vida desestrutura inteiramente e eu perco a ligação com aquela criatura que eu sou de verdade, né? Quem que eu sou, o que eu vim fazer aqui nessa terra, da onde que eu vim, para onde que eu vou, né? A gente não se preocupa e nem se ocupa com essas coisas. Na verdade, nos preocupar não é bom mesmo, o que é bom é que a gente se ocupe, né? Então, a gente se ocupa, no geral, de ser igual ao outro e querer o que o outro tem. A grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais bonita, né? E a gente fica querendo a grama do vizinho e não cuida da nossa. A gente não cuida da nossa grama. Olha, e aí passa um dia, passam 2 dias, passam 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos, às vezes a vida toda. E a gente olhando para a grama do vizinho sem cuidar da nossa. Essas coisas é que nós temos que atentar, né? E aí eu entro numa questão que às vezes a gente precisa além de reflexões como essas, né? De estudo, de buscar a verdade, a gente precisa de algumas ferramentas que nos ajudem a estabelecer, né, um diagnóstico do nosso momento e nos ajudem a encontrar pistas, então, do que eu tenho que fazer, como que eu devo fazer, quando que eu devo fazer, porque se nós não temos um plano assim, nós não conseguimos reestruturar nossa vida. Devemos aprender a cuidar da nossa grama. Então, mas como que eu cuido da minha grama se eu estou completamente afastada de mim mesma? Eu não sei nada de mim.
O que eu sei é que o mundo está ruim, cheio de dificuldades, então nós estamos com esses desafios, a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Por quê? Porque a gente não está voltado para nós. E nós ficamos de mãos vazias, nós não temos nada, porque nós não temos a nós mesmos. Mas nós precisamos nos recuperar, né? Então, quando nós passamos a ter este foco, né, de que eu me quero de volta, então pode ser que o simples fato de eu querer, a minha mente já começa a liberar para mim algumas pistas, algumas dicas, que é o famoso como, e eu vou por ali e eu consigo, né? Mas pode ser que eu esteja tão distante de mim que eu necessito de algumas ferramentas que me auxiliem a diagnosticar aonde que eu estou emperrada, qual que é o ponto onde eu me bloqueei, para que eu consiga me trabalhar e encontrar, então, os caminhos, né, da minha libertação. Eu, Cristina, encontrei para mim a ferramenta da numerologia. Muitos de vocês aí já fizeram o seu mapa numerológico, já entendem o que eu estou falando, né? E quanto mais uma pessoa lê o seu mapa, mais entende qual caminho a seguir, mais ela se liberta. Mas pode ser que no começo também a gente custe para assimilar bem aquelas questões. Então, outra coisa que eu digo, né? Não basta ter um mapa numerológico nas mãos. É preciso saber interpretá-lo, é preciso ampliar aquelas informações que estão lá, né? Vocês que estão aí me ouvindo, que já têm um mapa, vocês entendem o que eu estou falando. Porque cada vez que a gente conversa, muitas coisas aqui se aplicam a cada energia, né, que a gente deve viver. Adorei a numerologia, para mim foi um grande achado. Realmente, né, minha amiga, até hoje você se utiliza dessas informações para poder reestruturar a sua vida. Então, é isso. Essa é uma ferramenta excelente, maravilhosa, né? Eu faço sim propaganda dela e esse é o meu trabalho também, mas não é só por isso, é porque as pessoas precisam saber que existem possibilidades de ter uma coisa bem clara na sua visão acerca de si mesmo, né? Por que eu abracei isso e aplico nos meus atendimentos? Porque ali tem o plano inteirinho para a nossa vida. Quem que sou eu, né? Quem é esta pessoa? Que personalidade eu tenho? Como é que eu me sinto e como é que eu ajo nesta vida? E como que eu vou aplicar isso para fazer o meu destino fluir conforme ele foi marcado? Porque, gente, a gente tem um plano para cumprir. Deus me livre de pensar que eu nasci aqui sem ter um plano para mim. Já pensou ficar batendo a cabeça dia a dia? Que é o que nós fazemos justamente por quê? Porque a nossa visão vai toda para o externo, não vem para o interno e a gente não se entende e não acha dentro de nós os pontos que nós precisamos de viver. Então isso é autoconhecimento. Então a pessoa sabe que o gosto dela é cantar e ela está lá trabalhando, vamos dizer, de médico, né? Mas se ele for um médico que canta, ele vai viver melhor, né? Mas se ele abraçar aquela medicina e jamais vai cantar, aquela medicina não vai trazer para ele realização interna, pode trazer até o dinheiro e alguma realização no sentido de estar curando alguém, né? Mas aquela coisa que veio para encantar a população cantando uma música bela, ele não faz, então fica um buraco dentro dele, fica um vazio dentro dele, porque ele nasceu para cantar, tem uma belíssima voz, né, uma entonação maravilhosa, né, e é capaz de, com aqueles tons que emite, acalmar criaturas ou incentivar, né? Um dom é a coisa mais bela que existe e nós estamos aqui sem exercitar os nossos dons, né? Eu acredito que este momento é exatamente um convite para o autoconhecimento. Você falou tudo, Raquel, exatamente, né? Então, a gente está vivendo aqui um momento que está nos pedindo para
ter uma vivência interna. Então vocês pensam que a gente está ficando em casa porque eles querem, não tem um comando acima desse comando aqui na Terra, né? Tudo é usado com o objetivo maior de produzir a evolução em nós, né? Devemos utilizar os nossos dons sempre, sempre, que é a única coisa que nos faz felizes e nos realiza, que é o florescer. Então vocês imaginem, você planta lá uma roseira, e qual que é o destino da roseira? Dar rosas, né? Florescer. Aí a gente não põe adubo, não põe água, e a coitada fica lá, né, coitadinha, raquítica e tudo, mas ela mesmo assim ela dá a rosinha dela, né? E nós, nem sempre nós conseguimos, a gente fica tão raquítico que não floresce, porque o florescer, ele é interno, ele é o uso do nosso dom, ele é o uso da nossa potencialidade. Mas qual que é o meu dom? E muitas vezes eu não tenho um dom só, né? A minha personalidade é essa, e eu tenho que desenvolver este dom aqui, né? E eu estou com dificuldade com aquele outro dom lá, com aquele outro potencial, preciso investir nele até que ele se torne confortável para mim, né? Quem tem um mapa aí sabe, né? Aquelas energias que estão na dificuldade, aquelas energias que vieram para realizar a tarefa, que tem que vibrar aquilo para poder conseguir realizar a tarefa, né? Então eu, Cristina, me foi dado facilidade de estudar, me foi dado facilidade de comunicação oral, e é isso que eu tenho que fazer. Enquanto eu parei de fazer isso, a minha vida deu para trás, eu adoeci, eu criei problemas imensos para a minha vida. Depois, com o tempo passando, eu observei que lá para trás, as duas fases melhores da minha vida é quando eu fazia isso que eu estou fazendo agora. E a minha vida florescia naquela época, e quando eu deixei de fazer, ela deixou de florescer, né? Então, quando eu resgatei isso, né, já há alguns anos que eu venho trabalhando, né, com palestras, com atendimentos, com grupos, aí a minha vida ela foi realmente se transformando para muito melhor. Então, nós temos que ter essa direção, né? Nós não temos como vencer o nosso norte, aliás, encontrar o nosso norte, se a gente não for atrás. Se a gente não tiver algo aqui, um desespero tão grande que fale, não, se eu não achar, eu não aguento, né? Como eu disse na live passada, tem um momento que a gente tem que dizer, chega, chega. Então vamos aproveitar, gente, esse desafio agora aí, do momento, que é ficar em casa, para a gente ficar sozinho, para a gente se interiorizar, para a gente prescrutar, né? Prescrutar a nossa alma, para a gente conversar com a nossa alma, para a gente ouvir a nossa alma, porque ela vai nos dar pistas, ela vai abrir possibilidades para nós. Então, quando eu estou assim, que eu não consigo achar o meu norte por mim mesmo, que eu ainda não consigo fazer isso, a gente lança a mão das ferramentas. Tudo vem para nos ajudar, né? Porque se a gente quer reestruturar a nossa vida e quer vencer isso que está aí, nós temos que saber, em primeiro lugar, que a gente não nasceu aqui sem um plano, tá? A gente tem um plano para cumprir. E se eu entendo o meu plano, eu economizo energia, economizo tempo e ainda amplio as minhas possibilidades de ter conquistas materiais, né? A evolução que vai nos dar é muito grande. Então a gente tem conquistas espirituais, mentais, emocionais, materiais, né? Físicas. Isso significa reestruturar uma vida, né? A gente tem todos esses lados para atender, para desenvolver, para obter resultados fabulosos, né? E aí, eu quero, dentro desses assuntos todos aqui, comentar assim, que hoje em dia dois termos, né, que estão bem utilizados, que é a questão da pessoa tóxica, né? E a questão da... Nossa, sumiu. A pessoa tóxica e a inteligência emocional, né? Então, os termos, eles vão mudando à medida que o tempo vai passando, e
muito bom, né? Porque vem em termos de acordo com as coisas do momento. Hoje em dia fala-se muito em desintoxicação, né? Em desintoxicação orgânica, em jejuns e em tantos procedimentos, né? Em desintoxicação, por exemplo, do terreno, né? Curar a terra, né? Limpar as águas. Tudo isso é um processo de desintoxicação. E a gente fala de uma alimentação tóxica, né? Há pessoas tóxicas também, né? Quem são as pessoas tóxicas? São as pessoas negativas. Aí eu preciso saber de mim, eu sou uma pessoa tóxica? Né? Porque se eu falo que o outro é uma pessoa tóxica e ele está na minha frente, eu disse que o que está na minha frente é o que está na minha mente, então eu só tenho um espelho, né? Aí, se eu tenho na minha frente uma pessoa tóxica, eu preciso entender que eu também estou sendo tóxica, né? Tudo isso é autoconhecimento. E por que eu estou sendo tóxica? Por que aquela pessoa está sendo tóxica? Né? A gente está falando dessas coisas, não é para acusar ninguém, não é para fazer com que a gente se torne depressivo, nada disso. Isso, né? É para que a gente tenha essa grandeza de alma, de perceber que a gente cai e que a gente pode levantar, e que aqui na Terra ninguém é perfeito não, sabe? E desde que o mundo é mundo, tantas coisas foram acontecendo, tanta guerra, tanto abuso, tanto sofrimento, tanta matança, tanta crueldade, que hoje a gente está aqui com este passado dentro de nós, né? Então não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum eu olhar para mim e falar, eu estou muito tóxica mesmo, né? Aí a gente vai apelar para a tal da inteligência emocional. Como é que eu posso ter inteligência emocional para curar essa toxicidade que está aqui em mim, né? Para mim, todos nós temos um grau de toxicidade. Raquel, com certeza, todos nós temos um grau de toxicidade. Muito. E às vezes demais. Essa humildade, né, de olhar para nós e falar assim, gente, como eu já ouvi uma vez, eu não estou me aguentando. Eu não estou me aguentando. Então, nossa, que fala mais bela, né? Quando eu ouvi isso, eu não estou me aguentando. Falei, que beleza, que maravilha, que espetáculo. Isso é namorar com a dor, né? Porque a hora que eu entendo que eu não estou me aguentando, aí eu posso entender a toxicidade que está lá dentro de mim, né? Agora, porque eu poderia estar falando assim, não estou aguentando mais o fulano, não estou aguentando mais a fulana, né? Não estou aguentando mais este lugar. Fica assim bem fácil para nós a hora que eu falo, eu não estou me aguentando, porque aí o de fora não vai ter mais importância, porque eu vou ter que me ver comigo. Isso é reestruturar uma vida, isso é autoconhecimento, né? Você é o máximo, sempre tem um jeito, né, de ver as nossas dificuldades. Ah, amiga, eu precisei de fazer isso comigo, sabe? Eu precisei de olhar para minhas coisas sem dar importância para elas, porque senão eu não ia sobreviver, sabe? A dor era muito grande, eu não ia sobreviver. Então eu precisei de me dar, né, a oportunidade de ver a mim mesma dessa forma, despojada, livre, o que é que tem, né? Humilde, tô sim, no fundo do poço. Eu já comentei isso com vocês, teve um dia que me veio a imagem muito clara, eu no fundo do poço, né, e era tudo escuro, mas eu olhava para cima, né, eu via a luz em cima, é como se estivesse dentro de uma água turva, mas a luz passava daquela água, eu olhava para cima e via, aí eu falava, nossa, hoje eu estou no fundo do poço. Que alegria, por quê? Porque eu não ia afundar mais. Então, agora era só subir. Ah, mas isso é muito bom, isso é muito bom, né? Então nós vamos reconhecer a que ponto que a gente está, porque se eu ainda não cheguei no fundo do poço, eu posso saber que eu vou chegar, né? Agora, se eu descubro que eu ainda estou no meio e reconheço, eu começo a nadar
para cima, né? Eu começo a voltar. Então isso é consciência, isso é mais consciência. O que é autoconhecimento? É mais consciência. É o nome do nosso projeto, do nosso trabalho. É olhar mais para mim, me compreender melhor, ao invés de ficar olhando a grama do vizinho. Vamos olhar a minha grama. Né? A fruta que dá no quintal do vizinho é melhor do que a minha? Não. A minha está murchinha, estava querendo apodrecer, deixa eu olhar para ela. Né? Deixa eu olhar para ela. Né? Isso é autoconhecimento, né? Isso resgata o nosso desejo de fazer algo por nós mesmos, sabe? Muito belo, né? Então, voltando aqui a falar da inteligência emocional. O que é inteligência emocional também, né? Porque às vezes a gente tem um QI ótimo, né? Um QI até médio superior, porque superior mesmo são poucos, né? Se a gente fizer um teste, um QI aí acima de 180 já é gênio. Hoje é capaz que a gente já tenha muito mais gênios do que anteriormente, né? Mas a maioria está no mediano, tá? O mediano não vai conseguir, né? Então, mas a gente pode desenvolver a inteligência? Pode. A gente pode desenvolver a inteligência. Como é que a gente desenvolve a inteligência? Aprendendo sempre mais. Todo dia aprendo uma coisa nova, todo dia aprendo uma coisa nova. Tanto que um teste de inteligência, ele mede as coisas que a gente conhece, que a gente dá conta de fazer. Né? E hoje existe inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência física, né? Enfim, social. Então, cada área da vida tem lá a sua inteligência. Né? Aí, a inteligência emocional. Bom, a gente é feito, né, a gente tem uma matéria astral, né? E a gente tem vibrações que nos trazem sensações de felicidade ou de tristeza, né, de realização ou de irrealização. O que seria a inteligência emocional, né? Eu conseguir lidar com as minhas vibrações de forma a produzir um resultado gostoso. Né? E a numerologia, por exemplo, são vibrações numéricas. Então a gente tem lá as vibrações numéricas que dizem respeito à nossa personalidade, que dizem respeito à nossa tarefa, que dizem respeito à nossa aprendizagem, né? E tem vibrações que estão no campo da família, outras estão no campo da saúde, outras estão no campo do relacionamento geral, né? O campo das decisões, o campo dos negócios. E para cada setor desse, nós temos que vibrar de uma certa forma para conseguir ter não só o equilíbrio, quanto as recompensas, né? Que são as facilidades, que são as conquistas, né? E que fundamentalmente é a nossa evolução, né? Aí como que eu vou desenvolver a minha inteligência emocional? Com autoconhecimento, né? Com autoconhecimento, aonde que eu estou acertando, onde que eu estou errando, o que é que eu sinto, o que me amarra, o que me impulsiona. Às vezes o que me amarra é a raiva do vizinho, né? Às vezes o que me amarra é o medo do marido, o medo de faltar coisas, né? E eu tô falando aqui de coisas leves, né? Porque a Terra tem coisas tão escabrosas que até Deus duvida, né? Que até Deus duvida. Mas vamos fazer as pazes com as coisas escabrosas também, tá? Porque elas só vêm para sinalizar a falta de luz. E se eu vim para passar uma experiência escabrosa, ninguém vai me tirar dela, a menos que eu me desenvolva interiormente ao ponto de zerar aquela coisa que está lá para eu vencer, né? Então, pessoal, quanto mais a vida nos apertar, né? Quanto mais desafios a gente tiver, mais a gente está sendo testado e mais a gente está tendo possibilidade de ampliar essa inteligência emocional, né? Que fundamentalmente ela vai estar
como que a gente fala, baseada, ela terá suas bases numa inteligência espiritual, tá? Então, a inteligência emocional é só um produto, né? Ela é um produto de uma série de outras vibrações, né, que a gente precisa conhecer e saber viver, tá? Então, muito bom saber. Sim, porque se a gente não tem conhecimento das coisas, nós não sabemos como sair delas. Então, a gente vai pelo ensaio e erro, né? Enquanto nós não temos informações corretas, a gente vai pelo ensaio e erro. E demoramos um tempo grande e acertamos, erramos e fica essa coisa. Agora, quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente não precisa mais de ficar serpenteando, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, erra e acerta. A gente já vai com um caminho mais retinho, né? A serpente, né, com o seu arquétipo, né? O arquétipo da serpente, ele é valioso para nós, porque ele mostra isso. A serpente, ela vai assim, mas ela caminha na direção única, né? Então não tem importância a gente errar, né? A gente volta, sabe? Aí se eu fizer demais pro lado de cá, eu vou errar também, então eu volto. Aí, sabe, a gente vai corrigindo o percurso, vai no ensaio e erro. Agora, se eu tiver a informação, eu já vou, sem precisar, né? Aí nós estamos vivendo uma época, né, que se a gente buscar informação, a gente vai num caminho mais reto e aborta, né, esse serpente errar. Então é a escolha de cada um, tá? Por isso que eu trabalho aí com essa live às quintas-feiras, né? E por isso que eu mantenho também o meu trabalho paralelo, que aí já é o trabalho profissional, que é de prestar esses serviços, né, pessoal? Como fica as coisas predestinadas e o livre-arbítrio? A gente nasce com um destino para ser cumprido. Então, algumas pessoas gostam de falar predestino, porque está mostrado ali o que eu preciso fazer para eu me realizar, né? E o livre-arbítrio, o que tem a ver aí nessa situação? Só serve para uma coisa, para escolher viver bem aquele programa que está lá. Mas como eu escolho sair dele, aí eu dou errado, né? Fácil para entender, né? Então o livre-arbítrio só serve para isso, para eu me manter, né? Mesmo que eu serpenteie, eu me manter naquela direção, tá? Agora, a vida moderna se tornou muito chamativa, então a gente, vamos beber mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouquinho, né? Aí a roupa era larga, de repente já foi ficando justa, o corpo à mostra. Então a sexualidade, que antes era uma coisa mais equilibrada, ficou agora uma coisa tão descabida, né? Tão vulgar, E a pessoa foi perdendo o cerne, né? Pelo livre-arbítrio, escolhendo a porta larga, né? Porque o destino está lá, então a porta é estreita, eu tenho que ir por aquilo que está para eu fazer. Como eu entro para a faculdade de engenharia, eu não adianta eu querer ficar estudando espiritualidade lá dentro, porque não vai me ajudar a construir o terreno, né? A fazer os cálculos, né? A conhecer o solo, não é isso? Então, se eu estou lá na faculdade de engenharia, eu tenho que estudar engenharia, não é? Aí eu nasço aqui na Terra com uma série de coisas para conseguir vencê-las, e aí eu continuo o meu caminho, não, eu saio disso e vou para outra coisa. Então eu vim cantar e vou ser médica, né? Ou eu vim ser fazendeira e sou lá engenheira, né? Tá? E daí tantas coisas, né? Então é o livre-arbítrio que faz isso. Agora, a gente costuma achar que o livre-arbítrio é para a gente escolher assim, não, eu não gosto dessa vida, eu quero essa vida. Então, eu saio dessa, passo para essa, e todas as duas são um engano, né? Eu cansei de ser mulher, vou virar homem. Mas eu nasci mulher, adianta eu querer virar homem? Oh, meu Deus, né? Agora, como eu lido comigo sendo homem, comigo sendo mulher, é outra coisa, mas tudo com equilíbrio, não é? Mas não adianta eu negar que eu sou este ser, não adianta eu negar que eu vim ser professora, né? Eu tenho que ser a professora, enquanto eu não sou a professora, eu não me equilibro. Eu sou uma mulher professora, né?
Então, sabe, a gente precisa entender todos os nossos potenciais e como lidar com eles, né? E o que é que nos ensina isso? A filosofia, né? A ciência, a religião quando bem conduzida, né? Não essas coisas que a gente tem visto hoje de pegar dinheiro, né? Tudo mudou muito, né? Então, a metafísica, né? O esotérico, né? Todo mundo torce o nariz para o esotérico porque chama de pagão, né? Chama de pagão, né? O esotérico existia antes de Jesus chegar na Terra. Jesus, quando veio na Terra, ele passou por iniciações no Egito, né? Na Índia, segundo consta, a gente estudando. Todos os mestres passaram por ensinamentos desse pessoal de antes. Então, a ignorância nos leva a sair do caminho. Então, nós precisamos estudar, né, para achar o caminho certo. E como eu falo sempre com vocês, não acreditem em nada que eu falo, tá? Mas vão estudar para buscar respostas, né? Que, como eu falo também, cada pessoa que lê uma informação tem o filtro da própria mente. Então, a gente pode estar desviando um pouquinho do que a verdade realmente é. Mas, de qualquer forma, tudo serve para refletir e para induzir a uma necessidade de descobrir a verdade. Então, gente, nosso caminho é esse. Queremos reestruturar a nossa vida, vamos buscar conhecimento e não vamos ficar confiando no que as pessoas falam, porque cada um que... Como é que é aquele negócio? Cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Ou diminui um ponto. O fato é que eu tenho essa pista, deixa eu descobrir por mim mesmo o que essa pista está dizendo. A Cristina falou essas coisas. Vamos lá conferir? Eu gostei desse assunto, esse assunto me interessou, então vamos começar a pesquisar. Isso é o que deve ser, sabe por quê? Ali na frente, a gente não vai ter esse aparelhinho, a gente não vai ter outras coisas, a gente vai ter só o conhecimento que nós temos, né? E a nossa ligação com o interno. Aí, como é que vai ser se eu não adquirir conhecimento algum e se eu não aprendi a me ligar com o meu interno? Então, vocês entendem a seriedade das coisas e porque o momento, cada vez a dificuldade aumenta, que é para nos levar a buscar conhecimento e aprender a sintonizar, né? A nos sintonizar com o externo, com o interno. Não é isso, gente? Tem o discernimento que traz a harmonia e a alegria. Justamente, né? O discernimento vai nos trazer paz, vai nos deixar leves, né? Porque a gente saberá sempre o que fazer, né? E é isso a única coisa que interessa. Primeiro a paz, que o resto vem atrás, né? É muito sério isso, com certeza. Qual que é o seu grau de resistência aos desafios da vida, né? Qual que é o seu grau de resistência aos desafios da vida? Quais são os seus anseios? Porque se a nossa resistência está fraca, se eu já perdi a fé e se eu estou perturbada e ansiosa, eu não sei o que fazer, eu preciso me alertar, né? Porque estou no caminho errado. Então, preciso retornar à minha essência. Como eu já disse, buscando autoconhecimento. Há muitas ferramentas, há muitos livros, há muitas práticas, há muitas possibilidades, né? Eu tenho um curso chamado Plenos, que eu trouxe, né, via intuição já há alguns anos, trabalhei com ele, agora eu estou reestruturando isso tudo aí, né, que eu aprendi muito mais, eu amadureci, então eu estou reestruturando isso e vou lançar novamente. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem, por favor, deixar lá no meu direto, né? Eu tenho interesse, porque para eu fazer contato assim que eu for retomar a prática, né? A veiculação desse curso, tá bom, gente? Porque muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Agradeço demais a tudo que nos proporciona e parabéns pelo seu lindo trabalho. Muito obrigada, gente. Então, eu me despeço novamente. Beijos.